Um excelente dia para você, seja muito bem-vindo aqui na TV CG Brasil. Esse é o nosso programa Café da Manhã e a gente traz notícias de toda a nossa região. E o destaque hoje é Colinas do Sul. Ainda vamos falar das eleições no próximo dia 1º de janeiro. Quem assume a prefeitura é Onofre Paulista. Falando de campanha, de ganhar, teve um ator que a gente tem que ressaltar aqui a atuação dele. E não é de agora, não foi na campanha, foi de muito antes que ele entrou, que ele defende que Colinas deve ter uma gestão diferente, uma gestão inovadora. E eu quero falar dele no programa de hoje, aproveitando que a gente está falando aí do resultado positivo do Onofre, que a gente sabe que teve várias mãos, né? O Onofre não conseguiu esse resultado sozinho, teve aí uma multidão que acompanhou ele na campanha. E dentre esses cidadãos que estavam apoiando o Onofre, eu quero destacar aqui um que tem experiência política e que há muito tempo defende Colinas do Sul. Imagens na tela do advogado Dr. Jean Paulo, que é um grande advogado, tem propriedade em Colinas do Sul, é um defensor do turismo, do ecoturismo, do turismo como indústria limpa para transformar a economia de Colinas do Sul. E como a gente está vendo nas fotos, ele faz movimentação política há muito tempo, foi até candidato, né? Ele foi candidato em Brasília, é do meio político também de Brasília, faz política em Colinas do Sul. E quando eu falo política, eu não estou falando política de politicagem, eu estou falando de buscar o melhor para Colinas do Sul, para Brasília, enfim, aonde ele estiver atuando, ele é sempre muito competente nessa defesa de uma nova economia. E o Onofre foi levado por ele várias vezes em autoridades, inclusive em Brasília, foi levado até a Damares, foi levado a outras lideranças políticas do nosso país, porque ele acreditava na vitória do Onofre e ele acredita na transformação de Colinas a partir de políticas sérias. E ele acredita que o Onofre possa fazer isso, possa fazer essa política séria, deu o seu apoio, esteve com o Onofre o tempo inteiro. Inclusive, corta aqui para mim, a pesquisa que nós mostramos ainda na campanha, ou na pré-campanha, quem me enviou foi o Dr. Jean Paulo. Eu disse para ele, doutor, a gente não divulga qualquer pesquisa. Ele disse, pode divulgar essa aí que é séria e eu tenho certeza que reflete o resultado que teremos. E refletiu, né? A pesquisa que ele enviou para nós aqui, que nós divulgamos, mostrava a vitória do Onofre e o Onofre saiu vitorioso dessa campanha. E Dr. Jean Paulo, com certeza, é uma dessas figuras importantes na vitória do Onofre. Nós falávamos aí até antes mesmo do Onofre ser candidato, que Colinas do Sul precisa de um conselho político, o gestor de Colinas precisa montar um conselho político com pessoas da comunidade, ter ali um líder religioso católico, um líder religioso evangélico, uma pessoa para representar o comércio, uma pessoa para representar o trabalhador comum, a CLT, uma pessoa para representar a comunidade. Tem que ter esse conselho para que as decisões do município não fiquem na mão de apenas uma pessoa, né? Como estava aí o Paulino, olhava para cima e vou fazer 2 banheiros e vai custar 70 mil. Ele ia lá e fazia. Não pode ser por aí. Tem que ter um conselho político para saber quais são as demandas que o município precisa dar atenção, para saber quais são as prioridades. E o doutor Jean defende essa ideia desse conselho político e eu acredito que se Onofre quiser uma gestão bem amparada, ele deve fazer esse conselho político e o doutor Jean bem que poderia, né? Tá liderando aí, tá coordenando, presidindo esse conselho político para ajudar aí a descobrir as prioridades e transformar Colinas do Sul. O Onofre sai vitorioso e Dr. Jean sai com meu respeito, porque fez um trabalho impecável muito antes de campanha política, né? Não é de hoje. Nós estivemos em Colinas do Sul muitas vezes para falar do turismo, a convite do Dr. Jean,
que agora aparece no cenário importante dessa vitória aí do Onofre, que assume a prefeitura em 1º de janeiro, e a gente deseja sucesso. Eu confesso que eu estou ansioso aqui para ver esse conselho político funcionando e doutor Jean ajudando a conduzir as decisões políticas de Colinas do Sul, que agora sim, enfim, vai sair da linha da pobreza. Foi essa a notícia de hoje. Eu volto amanhã com mais um Café da Manhã aqui na TV CG Brasil. Forte abraço e até lá!